Salve, galera! Vitória, porra! Vitória do Botafogo, mais uma, cara. Mais uma do Botafogo. É do Bota, é o Bota, porra. Vamos lá. 2 vitórias consecutivas, algo que não acontecia desde a segunda rodada. E vamos pra cima, irmão. Vamos pra cima, porque já tem jogo muito importante. Confronto direto contra o Vasco da Gama, clássico, no estádio Newton Santos, no sábado. Se inscreve aí no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Para quem não viu, fiz uma live de uns 52 minutinhos ali, logo depois da partida, pra gente trocar uma ideia, né? Gostei muito, caralho, mano, porra. Gostei muito aí da interação com a rapaziada. Teve 800 pessoas lá na nossa transmissão. Há muito tempo que eu não tava com vontade de fazer live, né? Após a partida eu me sentia muito mal, né? Me sentia muito desanimado. Vocês também ficavam muito desanimados. E aí, depois de muito tempo, eu quis fazer, beleza? Se inscreve aí no canal, deixa o like e vambora para analisar o que foi esse confronto e tentar repetir um pouco do que foi essa partida. E não só repetir, mas a gente já pode colocar que é o vídeo mais de cabeça fria, analisando e também com feedback da galera. Eu discordei muito de algumas análises da galera lá na minha live. Eu discordei bastante mesmo. A gente discordou, a gente foi pro pau. Fui pro pau pro pessoal do chat, né, cara, que discordou muito em relação a um jogador específico. Bom, Botafogo começa... inclusive, teve um comentário que foi muito inteligente. Botafogo, com Chamusca, era uma desordem muito desorganizada. Com o Henderson, nesses primeiros processos de trabalho, o Botafogo ele tem uma desordem minimamente organizada, certo? E não tem como ser algo a mais do que isso, porque o cara teve 2 treinos cheios com todo o elenco e 2 jogos, né? O mesmo tempo de treino ele teve de jogos. Desde que ele chegou ao Botafogo, tem 6 dias. E o cara conquistou 6 pontos, né? São 2 vitórias, uma, né, com o seu auxiliar à frente do comando técnico, né? Já que ele foi expulso, né? Perdeu a cabeça lá no jogo contra o Confiança. E tomara que ele não tenha problemas aí de suspensão para a partida contra o Vasco. Bom, mas continuando aqui. O que eu penso é o seguinte: o Botafogo ele começou, né? A gente teve ali, vamos dizer, 40 minutos de tortura, que foi o primeiro tempo, tanto da parte do Botafogo quanto da parte do CSA. Mas enquanto o Botafogo ele se defendia melhor, o CSA atacava melhor. O CSA não atacava, porque o CSA não deu um chute no gol no primeiro tempo. Mas a equipe do CSA construía melhor, vinha de trás, né, tinha um apoio, tinha construção, sabia por onde escapar para chegar ao ataque da equipe do Botafogo e por muitas vezes chegava à linha de fundo e aí errava o último passe. Teve um lance muito capital, muito fundamental, em que foi perfeito o Diego Loureiro. Eu me arrisco a dizer que se fosse outro goleiro ali, o Botafogo ia tomar o primeiro gol e o jogo ia desandar ali. O Botafogo teve ali uma trama, o CSA foi todo envolvido, né? O CSA chegou na linha de fundo, ele vai dar o golpe de vista, ataca a bola e recupera. O Botafogo minimamente organizado defensivamente. O problema é que o Botafogo no primeiro tempo era um campo minado, né? O Botafogo não tinha escape pela esquerda, porque pela esquerda tinha Guilherme Santos, né? E aí foi esse jogador que a gente discordou bastante no chat, para mim foi uma tragédia. E o Diego Gonçalves, que no primeiro tempo ele jogou brincando, né? Quando ele quis ser sério no jogo, ele entrou no jogo e foi um dos melhores em campo no segundo tempo. Mas vou chegar lá. Pelo meio, também não tinha condição. Com o Barreto não tinha condição. Com o Pedro Castro não tinha condição. O Botafogo era um campo minado enorme, né? Então, o Botafogo não conseguia sair daquela situação. Mas aí vem, né, o processo da estratégia a curto prazo. E isso, na minha opinião, foi muito bem executado pela nova comissão técnica. Num determinado momento, quando terminou o primeiro tempo, eu falei, porra, o gol do Botafogo foi ali achado, né? Foi uma bola roubada, a bola respingou, o Navarro conseguiu brigar ali, entregou para o Marco Antônio que marcou o gol. Beleza. Porém, o Botafogo, ele evidenciou um determinado estudo ali pelo lado esquerdo defensivo da equipe do CSA, quando a gente viu o Botafogo inúmeras vezes atacando ali, né, aquele doce, né? O doce era ali do lado esquerdo defensivo da equipe do CSA, né? E foi nisso que o Botafogo se baseou para conseguir vencer, mesmo sem construir. O Botafogo conseguiu
achar o primeiro gol e reativou. E reativando, aí depois, cara, né? Inclusive, era a nossa grande preocupação, né, cara? Como é que o Botafogo voltaria para o segundo tempo? Né? Agora com mais jogadores, né, à disposição, dentro de casa, contra o Confiança, o Botafogo se segurou, mas foi mal. E, cara, o segundo tempo que a gente viu, mesmo com o Botafogo à frente do placar, foi completamente diferente do primeiro tempo pavoroso. O Botafogo foi muito bem no segundo tempo. Me arrisco a dizer que foi o melhor tempo do Botafogo em um longo período. Sabe? O Botafogo, ele nem se lançou para o ataque de maneira irresponsável e nem fez igual quando era com o Chamusca ou com o Ricardo Rezende, de encostar a bunda no gol. O Botafogo não fez isso. O Botafogo foi inteligente, certo? É claro que isso também pesa o fato do Botafogo ter marcado o segundo gol, claro, mas o Botafogo, ele reativou. O Botafogo não ficou só se defendendo como acontecia com o Chamusca no segundo tempo. O Botafogo reativou. E reativou pelo lado ali que estava mais frágil da equipe do CSA. Certo? O Botafogo ia ali pelo lado direito ofensivo, com o Marco Antônio, que me arrisco a dizer foi talvez o melhor jogador em campo, com um gol e uma participação a gol. Marco Antônio foi muito bem em campo, sabe? E sendo objetivo, né, cara, não sendo um cara que, assim, tenta enfeitar demais, tenta fazer o complicado, ele consegue contribuir numa Série B, ele consegue entregar, sabe? E conseguiu, né? É o que eu particularmente penso. E depois disso, né, a gente teve um Botafogo muito mais solto, né? E aí, justamente numa dessas bolas que o Botafogo conseguiu reativar, o Diego Loureiro acha uma quebrada muito boa. O Navarro mais uma vez batalha. Que partida do Navarro, voluntariosa, assim como a do Chay. O Navarro foi muito voluntarioso, deu 2 assistências, e aí o Diego Gonçalves vai e mata pro gol. Com muita seriedade, ao contrário do que ele teve no primeiro tempo. Inclusive, com o primeiro tempo de muita firula e irresponsabilidade do Diego Gonçalves, eu joguei isso aqui, esse controle, na minha televisão, que eu não aguentei. Ele voltou outro, não sei se ele foi orientado, se ele mesmo se tocou. Pô, marcou gol, botou bola na trave, jogou bem. Então, e aí, cara, quando a atmosfera é boa, quando o ambiente é bom, quando o placar tá favorável, quando tudo tá conspirando a favor, o psicológico é outro, né, cara? Os jogadores que estavam mal começam a se imbuir de confiança, os jogadores que não passavam acabam passando, né? O time começa a ter mais confiança na hora de dividir a bola, de ganhar a segunda bola. E aí o Botafogo criou uma penca de oportunidades, foram 2 bolas na trave, né? Um outro gol lá perdido, uma jogada linda do Chay, e o Botafogo conseguiu ali minimamente, né? Aí tivemos uns momentos ali de lampejos ali do CSA, produzindo, o Diego Loureiro fazendo algumas defesas, né, umas escapadas do CSA que foram desnecessárias, mas não tem como exigir tudo, né, durante 90 minutos. O Botafogo venceu, isso que importa, certo? E aí a gente vai para a análise um pouco mais individualizada dos atletas. Diego Loureiro, cara, mais uma partida, se eu não me engano, é a 4ª partida do Diego Loureiro, muito segura, muito sólida, fazendo defesas importantíssimas e, assim, de muita bravura. Eu me arrisco a dizer que o Douglas Borges, naquele lance do primeiro tempo, muito capital, quando o Botafogo estava mal no jogo, se era o Douglas Borges, ele não atacava a bola e o Botafogo ia tomar aquele gol. Certo? Ele atacou a bola muito bem. Né? E o Diego tá muito bem, ainda bem, tomara que dure isso mais tempo, né? Pra gente sentir menos falta ainda do Gatito, porque com o Douglas estava realmente complicado. Fico muito feliz com essa ascensão do Diego. Lateral direita, Daniel Borges, me arrisco a dizer que foi o melhor jogo do Daniel com a camisa do Botafogo. Daniel Borges, ele teve uma segurança muito boa na defesa, e isso ele já apresentou no jogo contra o Confiança, né? Uma segurança muito boa, quando alguém falhava, ele ia cobrir o cara, né? Tanto um passe errado quanto numa cobertura. E ofensivamente ele contribuiu mais. Isso eu fiquei um pouco mais satisfeito. Na zaga, Lucas Mezenga, que na minha opinião tem que ser mantido como titular. Vamos ver qual vai ser a decisão. Inclusive eu já tô temendo um pouquinho isso, né, cara? Vamos dizer que o Canu agora volte de lesão, e aí ele escale Canu e Gilvan, né? E aí a torcida vai ficar puta, vamos dizer que o Botafogo não tem um resultado muito bom. Então acho que essa escolha da zaga ela vai ter que ser muito cautelosa, porque o Lucas Mezenga tá muito bem, muito seguro, não brinca. Quando ele vê que ele não tem a qualidade para sair jogando tal, ele rifa, ele não tem problema com isso, né? Ao contrário do que o Canu tava fazendo muito bem. Gilvan foi menos nocivo, e aí vem a minha discordância de boa parte da galera. Cara, para mim, Guilherme Santos não foi bem, não foi razoável, não foi, não comprometeu, não. Discordo completamente. Eu acho que no segundo tempo ele teve um pouco mais de confiança, porque realmente o Botafogo estava 2 gols na frente do CSA e conseguiu contribuir mais. E, sendo justo, ele divide a bola do primeiro gol do Botafogo. Então ele teve uma participação importante no primeiro gol do Botafogo, porém ele é muito nocivo, cara, muito nocivo.
tanto na frente, porque ele não dá o apoio, o suporte necessário, o Botafogo esbarra nele e volta para defender, porque o Botafogo perde a bola, e defensivamente ele é um cara, assim, muito nocivo em termos primários, é um cara que comete faltas completamente desnecessárias, é um cara que deixa espaço, é muito afobado, não dá, cara, eu não consigo normalizar a nota 3, né, só porque o jogador tem a constância de uma nota 1 ou de uma nota 0. Sabe, desculpa. E não é o mesmo Guilherme Santos do ano passado, né? Que numa Série A conseguia performar bem. O Guilherme tá mal, né? Não sei se é um aspecto pessoal, se é físico, mas não tá bem. E eu não confio. Ponto. E eu discordo completamente de quem tá falando que foi bem. Não, porra, discordo completamente. Vocês têm todo o direito. Meio campo, Barreto. Porra, cara, não... inclusive, eu acho que a única crítica que eu faço à escalação é a escolha dos dois volantes, o Pedro Castro, que está mais atrapalhando do que ajudando nos últimos jogos, e o Barreto, que tem uma contribuição mínima, né, na construção, e aí o Botafogo ficava ilhado, né? Portanto, é que conseguiu marcar o gol por outros meios, mas não por essa construção. E aí, né, tudo bem que eles melhoraram um pouco, Pedro Castro e o Barreto melhoraram no segundo tempo, mas no primeiro tempo o Botafogo teve muitas dificuldades. O Pedro Castro, me arrisco a dizer que ele está merecendo já uma vaga no banco, o Barreto eu também não confio. Enfim, e aí mais à frente, cara, eu vou elogiar os 4 jogadores. Marco Antônio, principalmente, fez um jogo perfeito, estupendo, esplêndido, né? Diria que o Marco Antônio está fazendo aquilo que eu falava que era o básico, né? Que ele deveria fazer há meses, que é você não enfeitar, não complicar, e tá fazendo um jogo, né? Fez um jogo extraordinário, Marco Antônio, cara, não tem do que reclamar, foi um jogo que beirou a perfeição. Diego Gonçalves, a perfeição pela metade, porque ele foi muito bem no segundo tempo, no primeiro tempo ele me fez jogar um controle na televisão, né, porque ele é um cara que, assim, se eu não me engano, foram 4 impedimentos, 3 impedimentos, né, uma penca de jogadas desperdiçadas porque ele tentou enfeitar mais, porque ele não quis fazer um contra um, porque ele não quis fazer o simples, e aí a gente acabou se estressando um pouco ali com ele nesse primeiro tempo, mas no segundo, jogando o básico, ele conseguiu contribuir muito bem. No quesito Chay e Navarro, eu vou colocar no coletivo aí, foram voluntariosos, sabe? Foram muito voluntariosos. O Chay não 100% fisicamente, muito voluntarioso com o grupo, né? Distribuindo o jogo, fazendo os outros correrem. Se não fosse uma fome ali do Marco Antônio, que é a coisa que me irrita nele, ele poderia ter dado um gol pro Chay. Fez uma jogada linda, individualmente falando ali, que quase saiu o gol. E o Navarro, cara, claro, tá faltando gol, sempre falo, o centroavante tem que fazer gol, mas deu 2 assistências, né? O Navarro muito bem, briga bem, abre espaço, né? Fiquei satisfeito aí com o desempenho do Navarro, embora eu acho que ele esteja devendo gol, sabe? Dos jogadores que entraram ali, o Enio entrou muito no fim, Friso entrou bem, com vontade principalmente, enfim, dos outros jogadores ali, não tem muito assim o que diagnosticar, porque foram entradas ali para dar mais substância, né? Eu acho que as substituições, né? Muitas substituições deixam o time um pouco desordenado, e aí nessa o CSA acabou ganhando um pouco mais de espaço, né? Enfim. Mas é isso, gente. E um adendo, né? Inclusive, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Tá na hora do Botafogo prestigiar a sua estrutura. Com que dinheiro? Eu não sei, não tô lá dentro. Mas o Botafogo tem que reformar para ontem o estádio, né, o gramado do seu estádio. O Botafogo tem que reformar a grama do seu estádio. O Botafogo já foi prejudicado com um Montinho artilheiro que originou um gol do Goiás na semana passada. Esse mesmo Montinho tirou um gol do Botafogo hoje. E esse mesmo Montinho fez uma porrada de jogador do Botafogo escorregar em momentos fundamentais, categóricos na partida. Não tem condição, cara. Tá na hora de alguém responder pela estrutura precária do estádio Newton Santos, seja no campo de treinamento, que com certeza está ocasionando lesões, seja no aspecto do campo principal, certo? Eu vou falar um pouco sobre esse jogo aí. Então, sobre esse tema, perdão. Então é isso. Fui!